Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui analisando o caminho, trazendo mais um assunto para pensarmos, debatermos. Talvez seja até algo que muitos estejam passando, ou por dificuldade de entender o agir de Deus, ou mesmo que não se encontrou no seu chamado. Deus tem um propósito para cada vida e o tema de hoje vai te ajudar a se posicionar. Essa semana eu tive conversando com uma pessoa e ela me fez um comentário que me deixou um pouco preocupado. E por se tratar de uma pessoa cristã, eu quis entender o que estava acontecendo. Ela me disse que se ela tivesse a oportunidade, ela voltaria atrás para ser um pouco mais forte, para poder persistir mais, para resgatar o passado que ficou. E o interessante é que a pessoa teve muita dificuldade no seu passado. A sua história é uma história um pouquinho complicada e eu pude perceber que o que mais afetava essa pessoa era o sentimento de culpa. Talvez por isso também tenha algo que fere a tua alma e te deixa pensativo com coisas que você poderia ter feito diferente. Um fato ocorrido cujo o nosso Senhor Jesus, ele mostrou que pode ser diferente. Uma certa feita, Jesus estava saindo da Judéia em direção à Galiléia. E ele teve que passar por uma das cidades de Samaria. E Jesus sentou-se perto de um poço. E lá tinha uma mulher, uma samaritana, que ela foi pegar água. Aí o Senhor Jesus pegou e falou para ela assim, me dê água. É muito interessante o desfecho dessa história, porque nós vemos situações adversas. Primeiro, a oportunidade que Jesus sempre dá. E segundo, os empecilhos, né, e a falta de visão, de aceitação da oportunidade que essa mulher tinha. Primeiro ponto, ela mesmo fala assim, poxa, eu sou samaritano, o senhor vem e fala comigo? Aí Jesus a repele dizendo assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha que interessante o que Jesus faz. Ele pega um comentário que diminuía a pessoa. Na verdade era um costume, eles tinham um problema de cultura entre os dois povos. E ela usa isso justamente como um sinal, né, de negação da situação. E o mais interessante é que não para por aí. Quando Jesus diz para ela, se ela soubesse quem ele é, ela quem pediria água, e ele lhe daria a água da vida. E sem entender, ela mais uma vez rebate o próprio Jesus dizendo, mas você não tem nem como que tirar a água do fundo do poço? Perceba que a atitude dela é uma atitude o tempo todo negativa, fazendo com que ela perca as oportunidades. Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação complicada que nos coloca, nos deprime e nos diminui, ou mesmo nos fere na condição como ser humano, e deixamos a oportunidade passar diante de nossos olhos, diante de nossa vida, a oportunidade de sermos mais felizes, a oportunidade de sermos uma pessoa de sucesso, com uma vida plena. E era o que essa mulher fazia. Colocava a sua condição como fator para debater a situação que estava passando ali naquele momento. Aí eu te pergunto, o que tem afligido a sua vida? O que tem envolvido a sua vida para que você sempre tenha algum argumento contrário às oportunidades? A oportunidade que Deus está dando para você de conhecê-lo e de viver a plenitude. Jesus diz para ela, se você beber dessa água, não voltará mais a ter sede. Talvez é isso que Jesus tem dito para você também e você não
não se abre, não se permite a ouvir a voz dele. O que eu quero pedir para você hoje é se permita. Deixa que Deus o envolva com o teu Santo Espírito. Deixe Ele te dar a água da vida para que flua em você rios de água viva. Não deixe que a culpa e nem algum equívoco do passado impeça de você ver a glória de Deus na sua vida. Talvez você já tenha provado da água da vida, permitido que ela fluísse de você, jorrasse de você e inundasse ao redor, trazendo vida para várias outras pessoas. Talvez você já tenha vivido isso. E hoje, um sentimento de culpa, de frustração, te abateu e tem te deixado cabisbaixo. Não permita que isso envolva a sua vida. Hoje a oportunidade está diante de você. Basta você permitir que Ele envolva a tua vida. Compreenda a vontade dEle, o querer dEle, porque o amor dEle é muito grande por você. Ele tem um plano na sua vida. Não existe culpa que impeça o amor de Deus de perdoá-lo e dar um novo vigor, uma nova perspectiva de vida. Não há nada que impeça isso. Esse é o benefício de você conhecer a Jesus e permitir que Ele envolva a sua vida. Quero que você entenda, porque quando Jesus ele fala para a samaritana assim, que quando beber dessa água não voltará mais a ter sede, mas que muito pelo contrário, a água que lhe der sairá dessa pessoa fonte a jorrar para a vida eterna. Quando ele fala isso, ela diz assim: então eu quero, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Quando ela fala isso, ela usa mais uma outra situação de negativa, porque eles iam num período complicado buscar água no poço, que era no meio do dia, quando o momento do sol era mais escaldante. Quando ela faz isso, ela comenta isso com Jesus, ela apenas estava querendo se livrar de uma situação complicada, se livrar de algo que ela tem vivido. Talvez você esteja passando por isso também. Algo esteja complicado e você já até tentou se aproximar de Jesus, mas nessa condição, sem compreender a vontade dele na sua vida. Aí é que está a diferença. Porque você não consegue alcançar, porque você coloca a situação adversa à frente como superior à possibilidade que ele está te dando de ter uma nova vida. Eu quero te mostrar que não há nada impossível para Deus, nada que Ele não possa perdoar e transformar a sua vida para a glória dEle. Quando a samaritana fala com Jesus para dar essa água para que ela não tenha mais sede, não tenha mais a necessidade de voltar àquele poço, Jesus ele usa uma outra forma, um outro meio de aproximar-se dela, de mostrar que a conhece e a ama. Ele fala assim: então chame o teu marido e volte aqui. Aí ela pega e comenta assim: mas eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela assim: é verdade, você já teve 5. E o quem você está agora não é seu. Olha como Jesus ele conhece a vida de cada um. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele conhece a sua vida. Ele conhece no mínimo detalhe. Não há nada que fique oculto diante de Jesus. Nada. Nada fica oculto. Quando ele comenta isso com a samaritana, ele diz para ela trazer o marido, ela fala assim: mas eu não tenho. Jesus abre uma nova perspectiva na conversa. Ele mostra para ela que ela disse a verdade. Ela não mentiu, ela foi verdadeira. Você está conseguindo entender a diferença do início da conversa dela para esse momento quando Jesus mostra que conhece plenamente a vida dela? Quero que você entenda uma coisa. A oportunidade é chegada para você. O momento é agora. O Senhor Jesus, ele chama você, porque é o momento dos verdadeiros adoradores adorar o Pai, em espírito e em verdade. Veja, Ele te conhece no íntimo, cada detalhe da sua vida.
O que Ele precisa de você é que você seja verdadeiro, porque Ele quer fluir de você rios de água viva. Não há culpa, não há depressão, não há ansiedade, nenhuma angústia que impeça do amor de Deus envolver a sua vida e transformar a sua vida. Encher com o teu Santo Espírito e fazer fluir de você rios de água viva. Basta você querer. Entregue toda a sua vida, tudo que você tem vivido nas mãos do Senhor. Seja verdadeiro com Ele e Ele te fará prosperar ricamente, pois é a promessa dele. Quero agradecer a vocês por esse breve momento, analisando o caminho. Tenho certeza que Deus está falando contigo. Quero te pedir mais uma coisa. Curte o canal, curte esse vídeo, comente, me ajude a alavancar esse vídeo e se inscreva também. Será um prazer ter você junto conosco. No mais aí, um abraço, paz.